Bom, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. Hoje damos início a um novo ciclo e eu gostaria de compartilhar com o público as circunstâncias em que esse ciclo começou, porque foi com muito bom humor. Nós estávamos justamente em torno à mesa do chá, logo antes de uma das últimas sessões do ano passado, a penúltima, última, enfim, rindo muito, brincando, fazendo piada, e, de repente, o Cícero comentou: nós podíamos fazer um ciclo sobre o bom humor na academia. E eu achei a ideia ótima e imediatamente disse: você se encarrega disso? Havia um ditado, ainda hoje o Alberto Costa Silva estava lembrando um velho ditado português, e esse era um outro: quem pariu Mateus que o embale, no caso. Mas, enfim, acho muito merecido, porque a gente se diverte muito aqui, embora a imagem, muitas vezes, seja assim, séria, vetusta, carrancuda, às vezes, mas não só a academia também é cultura, mas a academia também é bom humor. Então, hoje vamos começar esse ciclo sobre o bom humor na academia, que vai ser coordenado pelo acadêmico Domício Proença Filho, hoje. Mas, na verdade, o ciclo todo é coordenado pelo conferencista de hoje, que foi quem deu a ideia, o acadêmico Cícero Sandroni. O título da conferência de hoje é sobre os patronos e fundadores, o cômico e a paródia, e eu vou passar a palavra ao coordenador da mesa de hoje, ao comentarista da conferência, Domício Proença Filho, para que faça a apresentação e os primeiros comentários sobre o texto, a conferência que ouviremos a seguir. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos que nos acompanham pela internet. Eu começo dizendo que costumo dizer que o humor é coisa séria. Mas nem sempre. Ele pode ser cômico, ele pode ser paródico, não é? Ele pode ser satírico, ele pode ser irônico. Não é? Eu não sei quais foram os caminhos com que o nosso Mateus embalou os filhos seus. No caso, uma vez que cabe exclusivamente coube, e para a nossa felicidade e tranquilidade, coube ao Cícero a ideia e a organização do ciclo, a escolha dos conferencistas, o que foi uma ajuda muito grande para quem fica encarregado de programá-los, mas com a certeza de que nós vamos ver um lado muito interessante e curioso da Casa de Machado de Assis. Mas quem deve falar é Cícero Sandroni, que cursou jornalismo na PUC-RJ e administração pública na Escola Brasileira de Administração, na EBAP, da Fundação Getúlio Vargas. Cícero, eminentemente jornalista, foi chefe de reportagem do Correio da Manhã, e ficcionista, claro. Escreveu por 5 anos a coluna Quatro Cantos, de oposição ao regime militar. Trabalhou na Tribuna da Imprensa e na revista O Cruzeiro. Foi repórter do Jornal do Brasil, editor do Caderno B e do suplemento Livros. Mais tarde, a partir de 1976 a 1983, escreveu o Informe JB. Os antigos lembram. Enviado pelo jornal o Globo, fez a cobertura da primeira visita de Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, como querem alguns, na ONU. Em 1960, assumiu a chefia da reportagem política do Diário de Notícias. Em 1976, retomou a revista Ficção, fundada em 1965 com Antônio Olinto, uma revista ficção que divulgou muitos os contistas da época e com uma presença muito forte no boom do conto que, nos anos 60, tomou conta da nossa literatura.
Em 1990, foi editor-geral da Tribuna da Imprensa, onde escreveu página semanal sobre cultura e política. Em 1991, criou para a Prefeitura do Rio de Janeiro o mensário literário Rio Artes. Convidado pelo ministro da Cultura, Antônio Aisse, e pelo presidente da Funarte, Ferreira Goulart, dirigiu o Departamento de Ação Cultural da entidade. Editou com Goulart e com o confrade Ivan Junqueira a revista cultural Piracema. Foi diretor adjunto do Jornal do Comércio, participa de vários júris de prêmios jornalísticos e de literatura. Colaborador de diversos jornais e revistas, publicou, entre outras obras, Aos 300 de Ataíde, O Século de um Liberal, prêmio da Academia Brasileira de Letras, Cosme Velho, Passeio Literário pelo Bairro, 50 anos de O Dia, História do Jornal, O Peixe de Amarna, uma história de ficção, 180 anos do Jornal do Comércio, 1827-2007. E agora uma revelação que eu creio que vai surpreender a alguns. Humorista amador, escreveu para o Pasquim a revista de Ziraldo chamada Nádegas, Nádegas é um eufemismo, e fez caricaturas políticas para a Tribuna da Imprensa. Como a palavra é africana, em homenagem ao nosso querido Alberto, que tratou, inclusive, da origem da palavra, né? A revista se chamava Bundas, né? Além disso, fez caricaturas políticas para a Tribuna da Imprensa. Com a palavra, o humorista e ficcionista, jornalista de escola, Cícero Sandroni. Obrigado. Muito obrigado. Bom, essas últimas informações não constam do meu currículo no anuário da Academia Brasileira de Letras. Não sei onde o Domício encontrou. Enfim, minhas senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, as anotações que escrevi aqui sobre o bom humor, a comédia, a sátira, a paródia, na obra de patronos e fundadores da Academia Brasileira de Letras, abordarão textos dos construtores da pedra fundamental desta casa, cujas fotos encontram-se no salão de sessões do Petit Trianon, os fundadores olhando para os patronos e vice-versa. Todos sérios e encasacados, solenes, formadores do cânone inicial da literatura brasileira. No entanto, muitos deles, ao caçoar deles mesmos ou de outros, dos costumes e do ruído do mundo, deixaram-nos textos de muita graça e bom humor, alguns atualíssimos, que nos levam ao riso e, às vezes, até à gargalhada. Rir não é tema muito comum nas academias. Jean-Baptiste Poquelin, dito Molière, herdeiro literário das improvisações da comédia dell'arte italiana, zombou delas, na peça As Preciosas Ridículas. Para Otto Maria Carpo, aspas, Molière é o clássico cartesiano das comédias, mas não por isso, e sim, além disso, ele é o maior dos comediógrafos. Revolta-se contra as convenções que violentam a natureza, o preciosismo, a hipocrisia, a falsa ciência dos médicos, a educação errada. Fecha aspas. E a Academia Francesa, nos seus primórdios, não poderia escapar à sua irreverência. Em plena atividade, à época da instituição da Académie, Molière não participa dela e só mais tarde é reconhecido, quando, segundo nos lembra Eduardo Portela, foi cunhada, na base do seu busto, instalado em um dos seus salões, a frase «Rien ne manque à sua gloire, il manque à la nôtre». Assim, a circunspecta instituição prestou sua homenagem à comédia. Alexis Piron, 1689-1773, poeta satírico francês, autor de La Métromanie, tentou ingressar na Academia Francesa, mas seu nome foi vetado por Richelieu. Vingou-se deixando um epitáfio, onde ri de si mesmo e da Academia. Ici gît Piron, que ne fut rien, pas même académicien. Quer dizer, não foi nada, não tinha valia, nem entrou para essa porcaria dessa academia.
Piron é autor do epigrama sobre o riso. Je ris, me voilà désarmé. Bom, Piron ficou sem homenagem e desarmado diante do riso. Portanto, cuidado com o riso, cuidado com ele. Em seu romance O Nome da Rosa, Umberto Eco demonstrou o perigo da alegria ao provocar uma série de crimes de um assassinato de um assassino de mau humor, o primeiro serial killer, segundo a ficção, assunto que veremos mais adiante. Monteiro Lobato, no conto O Engraçado Arrependido, do livro Urupês, conta a história de um humorista famoso de cidade do interior que almeja o emprego de coletor de impostos, e planeja matá-lo contando uma piada tão engraçada, capaz de levá-lo, já doente, a gargalhar e levá-lo desta para melhor. Consumado o crime, entra em depressão e, quando não consegue a nomeação, suicida-se, enforcando-se numa perna da ceroula. Foi engraçado até na morte, comentaram os amigos no seu velório. Mas Lobato não foi acadêmico, e assim vamos deixá-lo para o final, no capítulo das paródias. A seriedade das primeiras conferências desse ano, pronunciadas aqui no nosso teatro, pronunciadas nesse teatro intitulado em homenagem ao comediógrafo R. Magalhães Júnior, não impediram algumas delas ressaltarem o viés do bom humor nos temas tratados. Assim, por exemplo, em recente conferência, a professora Marlene de Castro Correia dedicou alguns minutos da sua excelente palestra à poesia humorística de Álvares de Azevedo, ao citar, entre outros versos, um trecho da poesia Soneto. Cito: "Mas o que é triste e dói ao mundo inteiro é sentir todo o seio palpitando, cheio de amores, e dormir solteiro." Citei o acadêmico R. Magalhães Júnior e deixo aqui a homenagem ao intelectual incansável, biógrafo exemplar, de vasta bagagem literária em todos os gêneros da prosa, tradutor de dramas e comédias, e ele mesmo comediógrafo de talento e autor da antologia de humorismo e sátira, da qual extraí alguns trechos da palestra de hoje. Tive a honra de ser seu colega na redação da Manchete e lembro sua insistência em eliminar o Raimundo do seu nome e assinar apenas o R. E deu uma gargalhada quando soube que o iconoclasta Paulo Francis só o chamava de R. Magalhães Júnior. Rir é o melhor remédio. Serve como título de algumas sessões de humorismos de revistas e jornais. Hoje, médicos palhaços frequentam hospitais para adotar a risoterapia. Isto é, o paciente já está para lá de Bagdá, mas depois de ouvir algumas piadas, morre de rir. No caso, às vezes, literalmente. A expressão "só dói quando eu rio" é absolutamente verdadeira, pois se alguém tem dores na região abdominal e ouve uma história engraçada, o riso chacoalha os músculos daquela parte da anatomia humana e se a vítima gargalha, no caso da piada boa, as dores aumentam. Se a piada for longa e ruim e vier em 2 volumes, ao rir, mesmo de forma hipócrita, a vítima chora lágrimas de esguicho, na expressão do sempre lembrado e saudoso Nelson Rodrigues. Para Henri Bergson, filósofo francês, autor do livro Le Rire, não existe o cômico no que não for humano. Cito Bergson, consciente da advertência do jornalista e humorista norte-americano Ambrose Bierce, 1842-1913, portanto, contemporâneo de Machado de Assis, que define citação como o ato de repetir de forma errada as palavras alheias. Bierce também é autor da frase, aspas, "a guerra foi a maneira que Deus escolheu para que os americanos aprendessem geografia." Nada mais atual, né? Mas, voltando a Bergson, e na tentativa de não errar, vamos definir o que Bergson achava do riso. Aspas, "uma paisagem poderá ser bela, graciosa, sublime, insignificante ou feia. Jamais será engraçado ou risível.
Podemos rir de um animal porque surpreendemos dele uma atitude ou uma expressão humana. Riremos de um chapéu, mas o que nos faz achar graça não é um pedaço de feltro ou de palha, é a forma que os homens deram a ele, é o modo com que ele foi arrumado na cabeça de alguém. Muitos definiram o homem como um animal que ri. Eu gostaria de defini-lo como um animal que faz rir. E esse é o objetivo aqui nesse momento. Porque se qualquer outro animal o consegue, ou qualquer objeto leva-o a isso, é sempre por uma semelhança com o humano, pela marca que o homem imprime nele ou pelo uso que faz dele. Bergson também assinala também que o riso é sempre de um grupo. Ele explica de forma filosófica, mas seria mais ou menos assim. Em um grupo de vascaínos, a anedota é sempre sobre a torcida do Flamengo. Em suas próprias palavras, o leitor sentado à mesa de um hotel ouve viajantes contarem histórias que deviam ser cômicas para eles, porque eles riam delas. Você teria rido com eles se fosse daquele grupo. Não o sendo, você não ri. Um homem a quem perguntaram por que ele não chorava durante um sermão, durante o qual todo mundo vertia lágrimas, respondeu: eu não sou dessa paróquia. Então, para que possamos rir juntos, vamos logo a um texto de Machado de Assis, fundador, ocupante da cadeira número 23, presidente por 13 anos e consolidador desta casa. Crônica publicada a 4 de julho de 1883, na Gazeta de Notícias, na seção intitulada Balas de Estalo. Ocorreu-me compor umas certas regras para o uso dos que frequentam os bondes. Então, não posso dar aqui mais que alguns extratos do meu trabalho. Basta saber que tem nada menos do que 70 artigos. Vão apenas 10. Artigo 1º. Dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. No caso de pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 alvitres, ou irem a pé, o que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem ir tossir no diabo que os carregue. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua, em vez de o fazerem no próprio bonde, salvo em caso de aposta, preceito religioso ou maçônico, vocação, etc., etc. Artigo 2. Da posição das pernas. As pernas devem trazer-se de modo que não constranjam os passageiros do mesmo banco. Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros lugares e fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidas mediante uma pequena gratificação. Artigo 3. Da leitura dos jornais. Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los no passeiro da frente. Dos quebra-queixos. O que é um quebra-queixo? Não sei, não procurei. Alguém sabe o que é um quebra-queixo? Não sei. Conheço um doce, puxa-puxa. É um quebra-queixo. Exatamente, é o doce. É permitido o uso dos quebra-queixos em 2 circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. Dos amoladores. Toda pessoa que sentir necessidade de contar os seus negócios íntimos, sem interesse para ninguém, deve primeiro indicar ao passageiro escolhido para uma tal confidência se ele é cristão e resignado. No caso afirmativo, perguntar-se-lhe-á se prefere a narração de uma descarga de pontapés. Sendo provável que ele prefira os pontapés, a pessoa deve imediatamente pespegá-los.
No caso, aliás, extraordinário e quase absurdo de que o passageiro prefira a narração, o proponente deve fazê-lo minuciosamente, carregando muito nas circunstâncias mais triviais, repetindo os ditos, pisando e repisando as coisas, de modo que o paciente jure aos seus dedos, aos seus deuses, não cair em outra. Artigo 6º. Dos perdigotos. Reserve-se o banco da frente para emissão de perdigotos, salvo nas ocasiões em que a chuva obriga a mudar a posição do banco. Também pode emitir-se na plataforma de trás, indo o passageiro ao pé do condutor e cara para a rua. Das conversas. Quando duas pessoas sentadas à distância querem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais de 15 ou 20 palavras, e, em todo caso, sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras. Das pessoas com murrinha. As pessoas que tiverem murrinha podem participar dos bondes indiretamente, ficando na calçada, vendo-os passar de um lado para o outro. Será melhor que morem em rua por onde eles passem, porque então podem vê-los mesmo da janela. Artigo 9º, da passagem às senhoras. Quando alguma senhora entrar, o passageiro da ponta deve levantar-se e dar passagem, não só porque é incômodo para ele ficar sentado apertando as pernas, porque é uma grande macriação. Artigo 10, do pagamento. Quando o passageiro estiver ao pé de um conhecido e ao vir o condutor receber uma passagem, notar que o conhecido procura o dinheiro com certa vagareza ou dificuldade, deve imediatamente pagar por ele. É evidente que, se ele quisesse pagar, teria tirado o dinheiro mais depressa. Publicado, né? Ao analisar essa crônica, a professora Sônia Breiner ressalta o fato de o texto tornar-se tanto mais humorístico quanto mais despropositadas são suas indicações. Breiner ainda vê nessa crônica e nas do período compreendido em 1877 e 1883, aspas, a época da gestação e modificação decisiva da ficção machadiana e dessa perspectiva crescente que se instaura no seu discurso narrativo. Quer dizer, ao narrar um simples passeio de bonde, o bruxo faz humorismo de primeira água, é um gênio, ou leitor de Laurence Sterne, de Xavier de Maistre ou Almeida Garrett. Quem nos guia nessa resposta é o acadêmico Sérgio Paulo Rouanet, no seu livro. Aliás, Rouanet pediu desculpas, não pode vir hoje por um compromisso inadiável. No seu livro Riso e Melancolia, diz ele, a palavra Shandian, no Westminster International Dictionary, significa alguém que tem o espírito de Tristram Shandy. E Shandismo é definido como a filosofia de Tristram Shandy. Ela designa uma atitude entre libertina e sentimental, um sensualismo risonho, um humor afável e tolerante, capaz de perdoar transgressões próprias e alheias. Propõe usar o termo para designar uma forma literária, a forma shandiana. Sterne a criou, mas não a definiu. Quem a definiu foi Machado de Assis. No prefácio ao leitor das Memórias Póstumas, Machado diz: trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Maistre, não sei se limiti a algumas rabungens de pessimismo. Pode ser obra de finado, escrevia com a pena da galhofa e a tina da melancolia, e não é difícil antever o que sairá desse conúbio. Poderíamos, então, percorrer, nessa forma xandiana, que designada por Rouanet, todo o romance de Machado para ilustrar o texto escrito com aquela pena da galhofa e a tinta da melancolia. Mas prefiro resumi-lo naquele período com o início do capítulo 16, uma reflexão moral, texto de Machado. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bonita, e aí conclui no capítulo 17. Marcela amou-me durante 15 meses,
e 11 contos de réis. No conto A Teoria do Machado, o mestre nos dá um exemplo notável de sua ironia no diálogo do pai ao aconselhar o filho a vencer na vida sem fazer força. Pleno de humor cáustico, o delicioso libelo do escritor contra a mediocridade intelectual e social da capital de um país escravocrata e elitista, viceja uma sociedade burguesa, retrógrada e arrogante. Machado retrata nesse conto o Brasil da época e de hoje, ao ver onde, para vencer na vida, é preciso, como Deus Janus, manter as duas faces do medalhão, a exterior falsa e hipócrita e a interna, onde viceja recôndito o verdadeiro interesse do indivíduo. Milor Fernandes resumiu e parodiou o conto nesse conselho do pai ao filho em pleno século XXI. Aspas. Fique certo de uma coisa, meu filho. Se você mantiver os seus princípios com firmeza, caráter íntegro, dignidade e honradez, esteja certo de que um dia aparecerá alguém oferecendo excelentes condições para abdicar deles. Mas desde quando o homem começou a rir? Para responder a essa pergunta, devo ingressar em um texto supostamente mais erudito, sem risadas, e quem quiser aproveitar uns 5 minutos para um cochilo, a hora é esta. Porque eu vou citar a Paideia, a formação do homem grego de Werner Jaeger, no qual ele afirma: não há evento mais expressivo do desenvolvimento das formas superiores do espírito a partir das raízes naturais e telúricas do que a história da comédia. Na comédia literária, tal a conhecemos em Aristófanes, funda-se os elementos mais diversos provenientes das mais antigas festas dionisíacas. Ao lado da exaltação festiva do como, o comó, que lhe deu o nome, encontrava-se a parábase, a procissão do coro que, diante do público que primitivamente o rodeava, dava curso a livre troças mordazes e pessoais, e até na sua forma mais antiga apontavam um dedo para um ou outro espectadores, o que é muito comum na comédia de hoje, né? Eu mesmo já fui vítima de, sempre que o ator sai do palco, eu vou ser procurado para uma palestra, para uma paródia, uma anedota, até um dia um soco no ombro. Eu me lembrei do ator, vou encontrá-lo um dia para devolver esse soco. Quer dizer, isso veio dos gregos, mexer com a plateia, né? Bom, então, o mesmo Jaeger, na Paideia, as vestes fálicas dos atores e os disfarces do coro, especialmente por meio de máscaras de animais, rãs, vespas, pássaros, provém de uma antiquíssima tradição, pois já se encontram presentes em velhos autores cômicos, em quem essa memória se mantém bem viva, ao passo que é débil ainda seu espírito próprio. Se esse fosse um texto de antropologia, o autor poderia até arriscar-se a dizer que a origem dos nossos desfiles de escolas de samba estão nas antigas festas dionisíacas, envolvidas, é claro, em ritos africanos. Embora as vestes fálicas, que, segundo o dicionário do Wise, levava-se como símbolo da geração, né? Os sambódromos do hoje não são mais vestes fálicas, é o contrário, né? É o contrário. Está tudo invertido, né? Não são fálicas, são quase que vaginais. No capítulo da poética, onde trata da comédia, Aristóteles considera um gênero menor, ao voltar-se para as ações ignóbeis, vitupérios, enquanto as tragédias são maiores, tratam de hinos e encômios. Verdade, na comédia você sempre trata do ridículo, da pessoa inferior, né? Isso se vê muito na comédia cinematográfica, Carlitos, o Gordo e o Magro, e em qualquer comédia, né? Mas Homero lembra do Margites, não confundir com Magritte, o pintor surrealista. Margites, que é uma peça, uma comédia atribuída a Homero, ou quem lá for Homero,
o supremo poeta do gênio sério. Esse Magritte representa, segundo Aristóteles, para a comédia, o mesmo que a Ilíada e a Odisseia representa para a tragédia. O Magritte praticamente desapareceu como a segunda parte da comédia do Aristóteles, né? Em que, de alguma forma, segundo os tratadistas filosóficos, informam que Aristóteles, de alguma forma, recupera a comédia, né? E ao recuperar a comédia, ele se perdeu, quer dizer, esse trecho se perdeu. O Machado, nas Memórias Póstumas, ele fala do Aristóteles e um capítulo, algo que escapou a Aristóteles. Mas era sobre a metafísica e não sobre a comédia. Diz o Machado, outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se movimento a uma bola. Por exemplo, rola esta, encontra outra bola. Transmite-lhe o impulso. E eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas. A terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí, como pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que esse capítulo escapou a Aristóteles? Eis aí como Machado, pela simples força do seu talento, consegue parodiar a filosofia e lançar uma dúvida em tom de xiste sobre a obra do Estagirita. Estagírita, né? Estagirita. Por falar em xiste, aqui é um parênteses. Freud estudou o tema que eu pretendia analisar aqui, mas desanimei diante da tarefa, pois ao pretender, eu acho que seria muita pretensão da minha parte, né? Especialmente se o Rouanet estivesse aqui, que é especialista em Freud. Mas então deixo aqui apenas a anedota narrada por Freud como exemplo de xiste. Um rei percorria o seu reino e encontrou um lavrador parecidíssimo com ele. Uma verdadeira cópia, parecia até seu irmão. Então perguntou-lhe, sua mãe andou pela corte? E o lavrador respondeu, minha mãe não, mas meu pai sim. É o xiste, né? Isso é o xiste. Fechando parênteses, talvez encontrássemos a resposta à pergunta de Machado, no segundo texto sobre a comédia, prometido por Aristóteles, não só na poética, como também na retórica, textos dados por perdido, ou ele não escreveu, por considerá-lo menor. Mas para Humberto Eco, no Nome da Rosa, Aristóteles não só escreveu um segundo texto sobre a comédia, encontrado em grego e numa versão siríaca e na tradução para latim, escondido na biblioteca do mosteiro pelo bibliotecário, o monge Jorge de Burgos. Quando os monges tentam o livro, ocorrem os assassinatos, que vão ser desvendados por Guilherme de Baskerville e seu aluno Addison, referência, é claro, a Conan Doyle, no conto O Cão de Baskerville, e o Dr. Watson. O narrador das histórias de Sherlock Holmes. Addison, como se sabe, é o narrador da história de Eco. E a fúria contra o riso e a alegria do bibliotecário, que Eco jura não ter sido inspirado no escritor Jorge Luiz Borges, leva-o a cometer crimes para condenar o riso. Aspas. O riso é fraqueza, a corrupção, a insipidez da nossa carne. É o folguedo para o camponês, a licença para o embriagado. Mas aqui, e ele apontava o livro sem tocar no livro, né?
Jorge batia agora o dedo em cima da mesa, perto do livro que Guilherme tinha diante de si. Aqui, a função do riso, na obra de um doutor, de um Aristóteles, é função invertida, elevada à arte. Abrem-se-lhe as portas do mundo dos doutos. Faz-se dele, o riso, objeto da filosofia e da pérfida teologia. O riso libera o aldeão do medo do diabo, porque na festa dos tolos também o diabo aparece pobre e tolo, portanto controlável. Mas esse livro de Aristóteles poderia ensinar que libertar-se do medo do diabo é sabedoria. Quando ri, enquanto o vinho borbulha em sua garganta, o aldeão sente-se patrão porque inverteu as relações da senhoria. Quer dizer, aqui Humberto Eco é um pouco, digamos assim, marxista, né, no sentido de que o riso poderia levar à revolução. O riso distrai por alguns instantes o aldeão do medo, mas a lei é imposta pelo medo, cujo nome verdadeiro é temor a Deus. E esse livro de Aristóteles poderia partir a fagulha luciferina que atearia no mundo inteiro um novo incêndio. E o riso seria designado como arte nova, desconhecida até de Prometeu, para anular o medo. E foi isso que aconteceu, né? Todos nós sabemos. Tudo isso seria a obra de Aristóteles, mas é a obra de Humberto Eco, se ele tivesse escrito a segunda parte da comédia. Quase todos os fundadores e patronos da nossa academia estariam no índex do monge por escreverem textos de humor, a exemplo de Álvares de Azevedo, que eu citei acima. Muitos se dedicaram à sátira, o amor, o humor, o bom humor e a paródia, entre os quais eu poderia citar, por exemplo, Gregório de Matos, de Guerra. Guimarães Rosa também escreveu coisas de humor, mas infelizmente eu não trouxe aqui. Patrono da cadeira 16 dessa academia. Gregório de Matos Guerra, eu trouxe aqui do livro de Magalhães Júnior, o seu epigrama, em que ele fala sobre a Bahia, né? Eu vou só ler alguns versinhos em homenagem a Eduardo Portela. Que falta nessa cidade, verdade, que mais por sua desonra, mas isso é para todo o Brasil, né? Honra, falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem apôs esse recrócio, negócio, que causa tal perdição, ambição, e no meio dessa loucura, usura, notável desventura de um povo nécio e sandeu que não sabe o que o perdeu, o negócio, a ambição, a usura. Dou ao demo os insensatos, dou ao demo o povo asnal, que estima por cabedal pretos mestiços mulatos. Que faz os sírios mesquinhos, meirinhos, que faz as farinhas tardas, guardas, que as tem nos aposentos, sargentos. Os sírios lá vêm aos centos, e a terra fica esfaimando, porque os vão atravessando meirinhos, guardas, sargentos. O outro que escreveu, que é também bom, esse é um desconhecido, Joaquim Serra. Joaquim Serra é patrono da cadeira de José do Patrocínio, da cadeira 21. E é inteiramente desconhecido. Joaquim Serra também foi um grande abolicionista, como sabe Zé Murilo de Carvalho. Pacotilha Negreira. Vai hoje o folhetim muito lampeiro, em metro correntil, por aquele flexível marmeleiro, untuoso e macio, que anda a fazer foscas e fosquitas em costas sibaritas. São os ventos contrários à santa e imortal democracia, que morre de cansaço, os grandes proprietários, senhores de cutelo e de barraço, fazem sinistra orgia, dando vaias cruéis da liberdade.
Vem, República, vem gorro vermelho, mas vem consolidar a escravidão. Nada de cetro, relho, e quanto à liberdade, palavrão. Pati está de sobrolho carregado e tem engatilhado contra nós o Lacerda Manuel, futuro deputado, essencialmente agrícola e fel. José Serra continua aí na sua catilinária humorística, mas de certa forma amarga também, mas são patronos, Serra e Gregório de Matos. Mas em relação aos patronos, eu gostaria de lembrar que muitos outros deles foram também encantaram com a sua prosa humorística e versos satíricos. Tomo como exemplos Manuel Antônio de Almeida, com seu memorável Memórias de um Sargento de Milícias, Joaquim de Manuel de Macedo, sempre lembrado por seu romance A Moreninha, mas também autor de comédias e livros de humor, a exemplo de Conversas com o Meu Tio. Mas, na época da fundação, registramos a presença de um quarteto de autores humoristas composto de Urbano Duarte, que escolheu para patrono seu parceiro e amigo França Júnior, e Arthur Azevedo, cuja escolha recaiu no fundador do teatro brasileiro, Martins Pena. Urbano Duarte foi um observador da cena nacional do fim do século, muitas vezes sarcástico, capaz de rir de si mesmo, e escreveu várias sátiras, né? Quando ele faz sátira aos políticos e aos literatos, né? Quanto aos literatos, diz ele, os políticos, quando pertencentes a partidos diferentes, fazem-se oposição na tribuna parlamentar, vibram-se mutuamente invectivas, doenços e sarcasmos, com epítetos malsoantes, esbravejam tanto que o Zé Povinho das galerias pensa serem inimigos irreconciliáveis. Mas fora do recinto são bons amigos, geralmente saem dali aos abraços e vão jantar em companhia. Com os literatos dá-se o contrário. Beijam-se e abraçam-se nas colunas da imprensa. Dizem-se todas sortes de amabilidades, mas em saindo dos domínios da letra redonda, isto é, nos conciliábulos literários do fundo de botequim, causa horror ouvir o que expectoram de cobras e lagartos sobre a reputação dos seus confrades em letras. O que nas folhas do dia teceram adjetivos encomiásticos aos colegas, passam-lhes a boa pequena diplomas de parvos, nécios, pretensiosos e o que mais seja. Bom, essa parte eu acho que mudou. Bom, o nosso querido e esquecido Humberto Duarte vai ficar um pouco, depois, mais tarde, porque o tempo ruge, né? Na área da paródia, vamos começar, como prometi no início, com Monteiro Lobato, no conto Centaurinho do livro Histórias Diversas, que narra o ingresso do Visconde de Sabugosa na Academia Brasileira de Letras. Havendo o Visconde de Sabugosa entrado para a Academia Brasileira de Letras, Dona Benta fez questão de ir ao Rio, com todo o pessoal do sítio, a fim de assistir à cerimônia de posse. A eleição do Visconde correra muito barulhenta, graças à oposição dos imortais, entre aspas, que não tinham em casa filhos crianças e, portanto, ignoravam quem fosse o tal sabugo cientista. Emília, empenhadíssima na vitória do Visconde, teve de desenvolver uma atividade prodigiosa na remessa de leitões assados, cestas de jabuticabas, linguiças de lombo, farinha de milho de beijuzinho, quartos de paca e outras, porque sabia que os imortais gostavam muito de comer. E assim, pencas de codornas e perdizes, e até cambadas e lambaris de rabo vermelho, com algumas paraquitingas, o peixinho, entremeadas, a fim de conseguir votos. É pela boca que se pega o imortal, dizia ela.
Será mesmo? Um dos poemas mais parodiados da literatura brasileira é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O Drummond fez uma paráfrase, não uma paródia. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido da minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Isso ele escreveu à época do regime militar. Tinha outras aqui, mas parece que eu perdi. Em todo caso, eu gostaria de, com o perdão do Marco Lucchesi, que não se encontra, ler uma paródia da Canção do Exílio, que foi escrita por João Bananeri, que também é pouco conhecido, mas João Bananeri era um escritor paulista, de nome de Quatrocentão, que escreveu uma paródia sobre os meus 8 anos do Gonçalves Dias. Ele escreveu o seguinte, e me desculpe pelo meu sotaque, que seria o sotaque do Italianinho do Brás, do Antônio Alcântara Machado, do Gaiteirinho, né? Oh, que saudades que eu tenho daquilo gostoso tempinho que eu estava o tempo inteirinho brincando com as molecada. Que bruta esculhamba só, que troça, que brincadeira, embaixo das bananeiras, na sombra dos bambuzá. Que esbórnia, que pagodeira, que pândiga, que arrelia, a gente sempre fazia no largo do Abaixo Piques. Passava os dias e as noites brincando com de esconde-esconde, bulindo com os condutores. Deitava sempre de noite e levantava cedinho, o galho de um passarinho alegre e contento da vida. Bebia um café ligeiro, pegava penha tinteiro e ia correndo para a escola. Na escola eu não ligava, nunca prestava atenção, nem nunca sabia ali só, com o professor historioso, com a avaliação que eu faceva, me dava descompostura, mas eu era cara dura e nem ligava para ele. Por aí vai o nosso João Bananeri, que ficou na história da literatura brasileira. Mas a paródia mesmo está no Machado. O Machado que escreve no dia 13 de janeiro de 1885, uma crônica que não só parodiou relatórios feitos anteriormente ou no seu tempo, mas parodiou outros relatórios feitos mais tarde. É a segunda crônica. É a seguinte a crônica. Perdão, senão eu vou escarrotear aqui. A polícia acaba de aprender a seguinte carta de um socialista russo, Petrov, que se acha entre nós. É dirigida ao Centro do Socialismo Universal, com sede em Genebra. Rio, 12 de janeiro de 1885. Logo que cheguei a esta cidade, tratei de cumprir as ordens que me deu o Centro, no sentido de espalhar aqui os germes de uma revolução. Pareceu-me que o melhor era fundar uma sociedade secreta, mas com espanto soube que já havia um clube socialista e que a tolerância do governo é tal que ele trabalha às claras. Pedi imediatamente um convite para assistir à primeira reunião, deram-mo e fui. O pouco português que aprendi em Genebra e mais tarde em Lisboa facilitou-me a entrada no clube. Fui um pouco antes da hora marcada. A diretoria, quem disseram que eu era um ilustre estrangeiro, nesse país todos são mais ou menos ilustres, recebeu-me com as mais vivas demonstrações de apreço e consideração. Notei desde logo a presença de senhoras e declarei que estimava ver que a mulher aqui já ocupava o lugar que lhe compete ao lado do homem.
Em seguida, perguntei a que horas começava a cousa. Não tarda, disseram-me todos. Eu levava um discurso preparado, verdadeiramente incendiário. Copiei também algumas receitas de bombas explosivas, segundo me recomendam as instruções do centro, e levei-as comigo. Às 9 horas comecei a ouvir afinar os instrumentos e, entre parênteses, veja como os costumes mudam de um país para o outro. Rompeu uma quadrilha. Compreendi logo que era um meio de agitar o sangue até pô-lo no grau de movimento e temperatura apropriada à nossa santa obra. E essa inovação pareceu-me útil. A diretoria apresentou-me a uma senhora que me aceitou para seu par, e fui dançar com ela. Vi que era uma pessoa de fisionomia enérgica e resoluta. Teria de 28 a 30 anos. Dançando, disse-lhe que estava entusiasmado com o Rio de Janeiro, onde não imaginaria achar o que achei. Ela sorriu, lisonjeada, e declarou-me que sentia grande satisfação em ouvir tais palavras. A nossa conversa foi interessantíssima, enquanto muita coisa me escapasse pela presteza com que ela falava, o que, em geral, é de todos os que falam a própria língua. Eram 11 horas e nada de começarem os trabalhos. Eu, impaciente, fui a um dos membros da diretoria e perguntei de novo a que horas era a cousa. Não tarde, é à meia-noite em ponto. Vamos, agora há uma valsa. Pedi-lhe dispensa da valsa e fui fumar um charuto. Encontrei alguém que disse: "Ah, é bom duro viver em tal país", exclamou ele. "Se é", disse-lhe eu. "Agora compreendo os atentados na Rússia, que lá tem se praticado. Realmente, mandar para a Sibéria homens que apenas usam um direito sagrado?" Expliquei-lhe bem o que era a Rússia. Concluí que, em geral, toda a Europa é um velho edifício que precisa cair. Homens e senhoras, e começaram. No fim de 15 a 20 minutos, levantou-se o presidente e declarou que saudava em nome do Clube dos Socialistas ao ilustre estrangeiro que ali se encontrava. Era eu. Levantei-me e respondi com um discurso que levava de cor. Não posso dar-lhe as ideias dos aplausos que recebi. Todas as teorias de Bebel, de Cabet, de Proudhon e nosso incomparável Karl Marx foram perfeitamente entendidas e aclamadas. Fizeram-se outros discursos em que entendi pouco, mas que me pareceram animados e de bons princípios. Cada um deles era fechado por toda a reunião com o grito: "Ué, ué, catu!" Suponho que é a fórmula nacional do nosso brado revolucionário. Morte aos tiranos. Bom, de qualquer forma, mandarei mais pormenores por outro vapor. Ao fechar a carta, recebo o diploma de sócio honorário do clube. País excelente, está todo em boas ideias. Quer dizer, quantos relatórios foram mandados, mesmo depois da morte de Machado, com esses mesmos dizeres que aqui estava pronta para a Revolução, quando não havia nada com a Revolução. Bom, está na hora de terminar. Já que o Domício me chamou de humorista amador, será que eu posso fazer um pouco do meu pouco humor aqui, fazer a minha paródia? Apesar de constituir a tentativa perigosa, permitam-me, nesse momento, parodiar, sem ofender, sem qualquer ofensa, as apresentações de conferencistas das mais variadas ocasiões, não aqui na Academia Brasileira de Letras, não aqui, onde o assunto é sério e sem hipérbole rigoroso. Frase do governador Negrão de Lima, quando do AI-5, a hora é densa e sem hipérbole terrível. Refiro-me à Academia de Heurística Analógica, de um país distante e hoje quase esquecidos pelos leitores de histórias em quadrinhos, abaixo de Slobóvia. Lá, certa vez, um orador foi apresentado assim. Aos 5 anos de idade, menino prodígio, o conferencista dessa tarde e noite fugiu de casa e foi trabalhar no circo do Piolim. Incluído no número dos anões, foi denunciado por um garoto dedo duro. Ele não tem barba, gritou o moleque. E o juiz Barbosa condenou-o a 30 anos de cadeia por falsidade ideológica. Só suspendeu a sentença porque o pai prometeu nunca mais dar mesada, um mensalinho para o fugitivo. Mas, chegando a casa, o pai indagou: se estava no circo, por que não tentou ser aprendiz de palhaço? E informou: num país distante, o palhaço foi eleito deputado com 1 milhão de votos.
O genial garoto considerou a frase uma gozação, um xiste na definição de Freud, diria mais tarde, e levou-o à profunda depressão, da qual nem mesmo o analista de Bagé, tratando-o com joelhadas, conseguiu tirá-lo. Assim, foi um péssimo aluno, não passou no vestibular livre do Meyer, apesar do reitor da referida instituição de altos estudos heurísticos, o saudoso filósofo e humanista Milor Fernandes, ter-lhe passado cola para todos os exames, inclusive para o teste de Rorschach. Mais tarde, um amigo lhe emprestou o conto Teoria do Medalhão de Machado de Assis, e 3 dias depois, quando acabou de lê-lo, lamentou não ter um pai igualzinho ao do conto. Então, bem aconselhado, talvez seria eleito para a Câmara dos Deputados da Baixa Eslobóvia, onde o mensalão é respeitada instituição nacional. Por estar sem fazer nada, comendo goiabinhas ao lado do seu amigo Stanislau Ponte Preta, não aceitou o cargo de cônsul honorário na Baixa Eslobóvia, na Chechênia. Alegou não estar acostumado ao clima, prejudicial à saúde. Para se livrar de sua presença, o Itamaraty da Baixa Eslobóvia mandou-o para Pyongyang. Apesar do passaporte diplomático, foi detido pela gentil polícia do regime daquele agradável país, quando um cão farejador descobriu em sua bagagem 2 litros de Coca-Cola Zero, 2 de Fangelada e 2 de Guaraná Mirendinho, e um pôster de Marilyn Monroe. Denunciado como perigoso agente do imperialismo yankee, condenado ao garrote-vil, foi libertado por pedido do PCdoB da Baixa Eslobóvia, mas antes de partir obrigaram-no a tomar de uma vez só os 6 litros de refrigerantes. Enviado para o país do Sul, passou 3 dias nos porões da embaixada de um país amigo da Baixa Eslobóvia com disenteria. Ao norte, o posto de Marilyn Monroe foi retido pelas autoridades e entregue ao garoto ditador, que por uns tempos abandonou seus brinquedos prediletos, batalha com soldadinhos de chumbo, soltar fogos de artifício e acertar seu ministro da guerra com um revólver que atirava jatos d'água, e passou um mês admirando a imagem da falecida atriz. Atribui-se a esse fato a pausa dos ataques de histeria do garoto, acalmado pela visão de Marilyn Monroe, e alguns desavisados pensaram até em atribuir-lhe o Prêmio Nobel da Paz. Mas tal não aconteceu porque o garoto ditador descobriu que o pôster não era de Marilyn Monroe, mas sim da Jane Mansfield. Enfurecido, ordenou a movimentação das tropas para a fronteira, demonstração definitiva de seu poder de lançar fogos de artifício, mesmo fora da temporada de festas juninas ou do Réveillon em Copacabana. O conferencista dessa tarde e noite não enfrentou o curso de metafísica kierkegaardiana, desde que aprendeu a pronúncia certa de Kierkegaard, quando tinha algum para tomar sorvete, em vez do Häagen-Dazs, pedia Häagen-Dazs. Da Universidade Rural da Baixa Eslobóvia e não participou do Sindicato de Escritores em Volapük daquele país. Atualmente é sócio correspondente da Academia de Bora Bora, na Polinésia Francesa, para onde pretende migrar, pois eles disseram que o referido balneário é, na verdade, a Passárgada, do poema de Manuel Bandeira. O grande poeta tentou dissimular para que ninguém, além dele, quisesse ir para a Passárgada. O Código de Bandeira, como o Código de Da Vinci, foi decifrado no primeiro verso do poema por um crítico literário gago ao ler em voz alta para si mesmo: vou-me embora, bora para Passárgada. Assim, o lugar para onde ele seria rei e teria mulheres na cama, disseram-lhe os rejetos da poesia bandeirista, seria Bora Bora, e não a mítica cidade da Pérsia. Ao chegar em Bora Bora, foi recebido entusiasticamente pelos 8.438 habitantes da ilha, portando faixas com as palavras: não é aqui, não é aqui. Voltou desiludido com a interpretação do crítico gago, voltou-se para o comércio e agora tenta abrir uma fábrica de geladeiras do Polo Norte, embora recebido com simpatia pelos esquimós, aparentemente o negócio não vai bem. Com a palavra, o orador dessa tarde e noite. Muito obrigado e desculpe. Desculpe a falta de humor. Bem, eu comecei dizendo que humor é coisa séria. A tradição da casa considera que os ciclos da BL primam por ser top de linha, em oposição aos seminários que são pop de linha. Como é top de linha, com perdão do anglicismo, pelo sim, pelo não, Cícero vinculou o tema à tradição acadêmica francesa. Afinal, trata-se do modelo da nossa casa.
Buscou também associá-lo à erudição de tratamento dos outros temas dos ciclos anteriores de nossa programação do ano em curso. E nem faltou a referência ao filósofo Henri Bergson na direção da definição do riso. Enfim, ele justificou a relevância desse traço eminentemente humano. O homem, ele disse, é o animal que ri, numa injustiça flagrante com a hiena, que gargalha não sabemos porquê. Por fim, nos deliciou com exemplos nacionais dos nossos antecessores, a começar por Machado de Assis, privilegiado. Humor, rigorosamente não de base gestual, nem situacional, mas humor de base verbal. Não podia ser de outra forma em relação à ABL, salvo honrosíssimas exceções. E logo voltou pressuroso à fundamentação erudita, se dando nada mais, nada menos do que a paideia, com referências à mitologia, destacadas as festas em homenagem a Dionísio, ou Baco, as dionisíacas, referiu-se aos filósofos clássicos, com presença marcante para Aristóteles, citou Humberto Eco, tratou ainda dos efeitos terapêuticos do riso. E nos divertiu com as passagens de Gregório de Matos, Joaquim Serra, Manuel Antônio de Almeida, Macedo, Urbano Duarte, François Júnior, Arthur Azevedo, Monteiro Lobato e Cícero Sandroni. Enfim, desfrutamos nesta tarde e noite de deliciosos momentos altamente desopiladores, com excepcional senso de humor. A casa agradece. Muito obrigado. Bom, como ouvimos hoje, estamos muito literários. O crítico George Steiner diz que sem uma atitude irônica não existe literatura. Então, já temos um bom começo. Sobretudo, uma ironia que é capaz de rir de si mesma, ou de, pelo menos, sorrir diante do espelho do medalhão ou espelho em que haja. Então, estamos bem encaminhados para começar esse ciclo e convidados, desde já, todos para a continuação dele, na próxima terça-feira, aí coordenado pelo acadêmico Cícero Sandroni. Vamos ouvir o conferencista Murilo Melo Filho, que vai fazer uma conferência com o título de Academia Brasileira de Letras, Uma Casa Bem-Humorada. Além disso, estão todos convidados também para os próximos eventos, no dia 6, quinta-feira, às 17h30, no Salão Nobre do Petit Trianon, haverá uma mesa redonda em homenagem aos 90 anos da acadêmica Lígia Fagundes Telles. A mesa será presidida por mim e serão palestrantes os acadêmicos Alberto da Costa Silva e Sérgio Paulo Rouanetti. E, no mesmo dia, 6 de junho, às 18h30, aqui nesse teatro, a série Música de Câmara na BL, teremos o trio alemão, que fará sua única apresentação no Rio. Trio, se em alemão, deve ser Michael Ude. Enfim, estão todos convidados e, até lá, boa noite. Valeu, Kika. Thank you.